O importante é o personal entender que olhar para o grande dorsal só para um programa de ganhar força para fins estéticos é muito superficial. A visão avançada consiste em entender que um grande dorsal disfuncional ele interfere na estabilidade do ombro e também na estabilidade da lombar, predispondo às lesões e prejudicando a performance. E como que o personal pode agir na identificação e restauração da disfunção musculoesquelética é sobre o que nós vamos falar. Olá, personal, tudo bem com você? Hoje nós temos mais um capítulo da série Visão Avançada. E hoje, a visão avançada, nós vamos falar sobre o grande dorsal, um músculo muito importante, aonde numa visão mais profunda, a gente não vai olhar para esse músculo apenas como um programa de treinamento, que é o que é mais feito por aí, né? Quando se fala em grande dorsal, o que se fala, o que se pensa, né, num programa de treinamento para realmente ganhar força, para ganhar hipertrofia, para ter um grande dorsal com uma boa capacidade de contração. E sim, isso é muito importante, mas de certa forma é um pouco básico. A gente vai aprofundar um pouquinho mais e entender a relação do grande dorsal, principalmente se encontrarmos uma disfunção do grande dorsal, e nesse caso a disfunção seria um encurtamento ou uma aderência miofacial acentuada. Essa disfunção, o que ela causa, o como ela pode prejudicar a performance e predispor às lesões em duas articulações, na articulação do ombro e também na articulação da lombar. Então, eu sou Tiago Mazeu, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo e vamos para mais um episódio da série Visão Avançada e hoje no grande dorsal. Para a gente entender melhor o grande dorsal, vamos dar uma olhadinha de perto na anatomia do grande dorsal, para a gente conferir origem, inserção, e aí fica até mais fácil entender a inter-relação dele com essas outras articulações, do ombro e da lombar. Vamos lá? Muito interessante, né? Quando a gente consegue ver a anatomia assim com tanta clareza, né? A origem, inserção, dá até para entender um pouco mais o que algumas pesquisas mostram, né? Já relataram aí da relação de um grande dorsal disfuncional com encurtamento e a relação com dor lombar e dor no ombro. Mas até por esse vídeo da anatomia, se a gente parar para pensar, fica fácil de entender, né? Imagina um grande dorsal encurtado, o quanto ele não compromete a estabilidade do ombro com uma série de movimentos que a gente faz no dia a dia, né? E também fazemos nos treinos, na nossa casa, quando a gente está com alguns movimentos de levantar os braços, e a gente tem esse grande dorsal encurtado que não dá liberdade de movimento. Nos treinos com os nossos alunos, o próprio treino de musculação, né? Curiosamente, até o treino de fortalecimento para as costas, né? Que foi o que eu falei, que é uma visão um pouco mais superficial, que é fortalecer o grande dorsal, tem um movimento lá, né? De flexão do ombro, que expõe o grande dorsal a uma amplitude de movimento grande e que se o grande dorsal está ali encurtado, o movimento vai ser compensado ou no ombro ou na lombar. Imagina também os atletas, né, de alguns esportes, imagina alguns esportes como o saque do tênis, a cortada do vôlei, a braçada da natação, quantos movimentos ali precisam ser feitos
continuamente, e se esse grande dorsal está encurtado, essa disfunção permanece e ela fica o tempo inteiro comprometendo a performance e predispondo às lesões. Mas daí a gente pensa, e o que fazer, né? Primeiro de tudo, como que a gente sabe que a gente está com o grande dorsal encurtado? É ali na academia, fazendo um alongamento? Não, porque às vezes o alongamento ele já fica sendo compensado, né? O aluno não consegue ancorar tão bem a origem ao fazer o alongamento. E aí existe o que a gente sempre fala, tá sempre falando por aqui, que é a análise funcional. São alguns testes aonde a gente consegue entender exatamente como está o corpo do nosso aluno. Aplicar alguns testes, uma análise do movimento, aonde a gente consegue identificar esses encurtamentos, essas disfunções. E com o grande dorsal não é diferente. Existe um teste, né, chamado teste do grande dorsal, onde a gente consegue identificar exatamente se o grande dorsal está funcional, com uma boa mobilidade, ou se o grande dorsal está encurtado, tá bom? E para vocês entenderem e até vocês aplicarem com os alunos de vocês, eu vou colocar agora um vídeo do Paulo aplicando um teste de grande dorsal, os detalhes de como aplicar esse teste do grande dorsal, para que vocês entendam direitinho, tá ok? Confere. Para identificar se você tem essa limitação, nós vamos usar uma parede e vocês vão encostar na parede. Para começar o teste de uma forma adequada, é importante que a coluna lombar esteja pressionada contra a parede. Então nós vamos primeiro aprender a fazer esse movimento. Então quero que vocês deem uma olhada aqui na coluna da Paulinha, ela vai deixar o braço aqui para vocês poderem visualizar bem o movimento de pressionar a lombar na parede. Eu vou encolher os glúteos e o abdômen. Percebam como a coluna fica bem encostada na parede. E vamos só voltar desse movimento para vocês entenderem. Ela voltou, ela tem espaço na coluna. E aí, novamente, ó, encolhendo os glúteos e o abdômen, a lombar fica pressionada contra a parede. Então, para realizar esse teste, vocês vão manter a lombar dessa forma. Coluna lombar pressionada contra a parede. E agora vão colocar os 5 dedos apoiados na parede. Então vejam que a Paula está com os 5 dedos apoiados na parede e o cotovelo virado para frente. Sem que a lombar desencoste da parede aqui atrás, vocês vão perceber se conseguem subir devagarinho com esses dedos na parede, sem permitir que a lombar desencoste daqui. Se esse músculo grande dorsal estiver encurtado, vocês não vão conseguir subir esse braço mantendo a lombar encostada. Então vai devagar, percebendo quanto consegue levar esse braço para cima e percebendo se conseguem atingir esse nível que a Paula atingiu. O braço lá para cima estendido e a lombar pressionada contra a parede. Muito legal, né? A aplicação desse teste, super didático, fica fácil, né, de entender, né, como que esse teste precisa ser aplicado. E deu para perceber, né, que a Paula tem uma ótima flexibilidade de grande dorsal. Então, o grande dorsal dela está com a função totalmente ok, ela não tem uma disfunção do grande dorsal, né? Então, você percebe ali a amplitude de movimento dela ao realizar o teste. Só que é muito comum, né, encontrarmos alunos que não estão igual a Paula, que tem o grande dorsal ali realmente encurtado, com o tecido miofascial muito aderido e não consegue ter essa amplitude de movimento. E é aí que se enquadra em tudo isso que nós falamos anteriormente, onde ela não tem um grande dorsal, o aluno não tem essa musculatura funcional. E aí, ao fazer os gestos esportivos, tênis, natação, seja lá o que for, ou até o próprio treino de musculação, sem antes saber que ele tem esse encurtamento, a gente continua até sendo um veículo para ter mais sobrecarga na articulação do ombro, porque isso gera uma sobrecarga na articulação do ombro e gera uma sobrecarga na lombar por causa da instabilidade, articulações que dependem de estabilidade para funcionar melhor, sem ter impacto no ombro, na lombar também, para que tenha uma lombar firme e estável, você fica ali tendo esses movimentos que
não favorecem e continuam predispondo às lesões. E aí, no caso, se você identifica um encurtamento, né, que esse é o mais interessante, aplicar o teste e identificar, o que a gente faz? Antes de sair aplicando um programa de fortalecimento aleatório, claro, tem toda uma periodização, uma programação, mas mesmo antes desse programa iniciar, o que a gente precisa fazer? Restaurar a função desse grande dorsal. Montar uma estratégia correta para restaurar a função. E após restaurar a função, aí sim o seu aluno está apto a fazer os movimentos, né, que dependam dessa grande amplitude do ombro, sem ficar sobrecarregando essas articulações que falamos. E aí, como que a gente entra com esse programa de restauração? Inicialmente, né, é sempre bem-vindo para ganhar essa mobilidade, antes mesmo de entrar com o programa de flexibilidade, é super interessante a gente trabalhar a liberação miofacial. Então, fazer a liberação miofacial no grande dorsal é super bem-vinda, pois assim você pode remover qualquer aderência miofacial que não só impede o movimento por si só, como também impede que você faça um bom exercício de flexibilidade. Então segue aí uma demonstração de um pouquinho de uma liberação feita com o rolo no grande dorsal, para conseguir ter essa primeira, abrir caminho com a liberação miofacial e, sequencialmente, né, na sequência da liberação miofacial, aplicar os exercícios de ganho de flexibilidade, né? Tem uma série deles, vocês provavelmente conhecem alguns, eu vou colocar alguns aqui para você, e trabalhar essas duas coisas inicialmente, liberação miofacial e flexibilidade. Daí você pode retestar o aluno ou simplesmente perceber que o aluno já está evoluindo nesse aspecto do grande dorsal. Geralmente não leva muito tempo, você consegue aplicar e já ter resultados rapidamente, né? Dependendo de cada aluno, tem que realmente ser acompanhado. Sabe-se também que você pode evitar movimentos com grande amplitude enquanto essa disfunção não foi restaurada, né? Casos de alunos que têm dores, às vezes o aluno já chega para você com dor, né? E se você aplica isso, você não está reabilitando a lesão, né? Você não está mexendo na dor dele. Você está trabalhando os músculos, né? As restrições que causam aquela dor, que causam aquela lesão. Então, isso é um fator assim muito forte a nosso favor, né? Temos essa ferramenta poderosíssima em nossas mãos. E isso nós falamos especificamente do grande dorsal, que tem essa relação com o ombro e com a lombar. Mas a análise funcional completa, né, o protocolo que nós ensinamos, são 23 testes, onde a gente faz isso basicamente no corpo inteiro, com essa mesma didática, com essa mesma facilidade desse teste, né? E a gente tem um guia para aplicar o teste, de como aplicar cada teste, e um guia, né, que eu vou mostrar aqui até para vocês qual que é o guia do grande dorsal, para entender o que é um grande dorsal muito encurtado, com muita restrição, ou então como o da Paula, com bastante flexibilidade, com uma boa amplitude de movimento, isso para todos os testes, né? Que daí você tem, antes de sair fazendo um programa de treinamento aleatório, né? Como um médico sempre pede os exames, o fisioterapeuta sempre faz diversos testes para identificar a lesão e o que está causando a lesão daquele paciente, nós, né, personagens, também temos essa ferramenta de não sairmos aplicando aleatoriamente programas de treinamento sem saber quais disfunções aquele aluno tem. Né? E o grande mestre do movimento, Gray Cook, ele sempre fala, não coloque sobrecarga sobre uma disfunção, porque dessa forma, nós estamos contribuindo a piorar aquela disfunção e estamos, no nosso treino, sem ser a nossa intenção, a gente pode estar causando ou piorando uma lesão, tá bom? Então, é muito importante ter essa ferramenta, fazer uma análise, entender quais encurtamentos, quais disfunções, assimetrias que aquele aluno tem, como se fosse ali uma ressonância
magnética do movimento do corpo do seu aluno e, com isso, aplicar as técnicas de restauração e deixar o seu aluno pronto e preparado para aquele treino de fortalecimento progressivo, para aquela atividade, para aquele esporte que ele pratica, o tênis, o vôlei, a natação e assim por diante. Tá bom? Então, eu espero ter passado a minha mensagem, espero que tenha ficado claro para você essa relação do grande dorsal, a aplicação do teste, e que você já aplique isso com seus alunos, tá bom? E nos vemos na próxima série Visão Avançada de Treinamento. De qual músculo iremos falar? Surpresa! Nos vemos no próximo capítulo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí no vídeo, que isso nos ajuda a entender, e deixa seu comentário. Se você entendeu, se você ficou com alguma dúvida, qual músculo você quer que eu faça essa análise da visão avançada, tá bom? Eu farei questão de ler aí todos os comentários. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!